Amém, glória a Deus. Nesta noite vai pregar a diaconisa Micaela e ela está com toda a oportunidade, amém? Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Todas as vezes que eu subo aqui é como se fosse a primeira vez. Conversei isso um dia com a Raquel. É sempre a mesma sensação, é sempre o mesmo temor. Mas eu louvo ao Senhor por isso. Ezequiel capítulo 37, todos encontraram? A partir do primeiro versículo diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre eles. Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Podemos assentar? Essa palavra que nós acabamos de ler, esse capítulo de Ezequiel 37, é um capítulo que acredito que a maioria de nós já tenhamos ouvido falar. É uma história conhecida, é uma história que em algum momento nós já ouvimos. E eu já falei sobre ela algumas vezes, mas o Senhor, no dia de hoje, ministrou ela de forma diferente ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor está ministrando em mim. No versículo 1 aqui do capítulo 37, vai dizer que o Senhor vai levar em espírito Ezequiel a um vale de ossos secos. E logo de início, essa primeira parte já é muito importante de nós entendermos, porque tudo que acontece aqui no capítulo 37 de Ezequiel, tudo que nós acabamos de ler, o que foi narrado, essa história que foi narrada agora, acontece de uma forma espiritual. Não é fisicamente que Ezequiel é levado a esse vale, não é o corpo físico, não são os pés de Ezequiel que pisam nesse vale, mas de forma espiritual o Senhor leva o espírito de Ezequiel até esse vale de ossos secos.
Isso que acontece no capítulo 37 nada mais é do que uma visão e uma profecia. E eu acho interessante porque a profecia, ela tem 3 momentos, geralmente. Não é uma regra, mas geralmente ela tem 3 momentos. Ela menciona 3 momentos. Ela menciona o quê? O passado, para que traga um contexto. Ela menciona o presente, que é o momento atual, que geralmente a pessoa ou a nação esteja vivendo. Mas o objetivo principal de uma visão e de uma profecia é falar sobre o futuro. Uma profecia, o objetivo principal dela é mostrar ou é falar sobre algo que irá acontecer, sobre algo que irá se firmar. E nós precisamos entender e guardar isso em nossos corações, porque o Senhor, em uma profecia, ainda que seja necessário mencionar o passado para que nós venhamos entender, ainda que seja necessário falar sobre o presente, no momento que nós estamos vivendo, o objetivo do Senhor não é focar os nossos olhos no passado ou no presente. Quando se trata de uma visão ou de uma profecia, o Senhor quer nos levar a um futuro, a algo que Ele vai realizar nas nossas vidas. E é o que aconteceu aqui em Ezequiel, no capítulo 37. E antes da gente chegar aqui, nesse capítulo que eu quero falar sobre ele, eu quero de forma bem breve falar sobre Ezequiel primeiramente. Porque Ezequiel 37 é um capítulo muito interessante, é um capítulo que traz para nós uma história muito bonita. Nós achamos lindo ler e ver que o Senhor ressuscitou aqueles ossos e fez daqueles ossos um exército forte e valente. Nós também achamos muito bonito o Senhor levar Ezequiel em espírito àquele vale e profetizar. E segundo a palavra de Ezequiel, inspirada pelo Senhor, acontecer todo aquele rebuliço no meio daquele vale. Só que eu acho interessante a gente mencionar quem é o profeta que nós estamos falando agora, para que a gente consiga trazer isso um pouco para a nossa realidade e entender que da mesma forma que o Senhor operou lá atrás, da mesma forma que o Senhor fez com Ezequiel e com tantos outros profetas, o Senhor quer e vai fazer nas nossas vidas. Porque nós temos o costume de ler histórias, de ver coisas que aconteceram na Bíblia e parecer que essas coisas são muito distantes daquilo que nós vivemos hoje. Temos costumes de ler histórias e ouvir falar sobre personagens da Bíblia e achar que é muito difícil para nós vivenciar aquilo que esses determinados personagens viveram. Só que nós precisamos entender que todos esses personagens que aqui são citados eram seres humanos assim como nós somos. Todos os personagens que aqui foram citados são pessoas que viveram, que tiveram medo, que tiveram angústia, pessoas que talvez em algum momento pensaram em parar, em desistir, mas que continuaram e assim venceram. Só que para nós é muito mais fácil ler uma história sabendo do final, correto? É muito mais fácil eu ler aqui e ver que Ezequiel foi um grande profeta. É muito fácil eu ler aqui sabendo que no fim algo aconteceu na vida de Ezequiel. Só que passar por esse momento não é tão simples assim. Para nós é difícil entender e acreditar que algo parecido possa acontecer na nossa vida, porque nós não temos essa visão do passado, do presente, daquilo que vai acontecer. Só que existe alguém que tem a visão daquilo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. E esse alguém que tem essa visão é quem diz que você vai conseguir. Agora me diz se não é mais simples eu ler uma história e acreditar que aquilo vai se cumprir, porque eu vejo o final dela, correto? Então, se o Senhor está dizendo que você vai ser, que você vai chegar, que você vai fazer, acredite, porque se trata de alguém que já viu o teu futuro. Ezequiel era filho de Buzi, não sei mencionar o nome dele corretamente, mas vai dizer que esse homem era um sacerdote. Nós sabemos que, segundo a lei, segundo alguns princípios daquela época, essa linhagem, que era o povo da linhagem de Levi, da tribo de Levi, eles seguiam esse costume de ser sacerdote. Então, se o pai era sacerdote, teve um filho, automaticamente aquele menino seria criado, seria ensinado para assim também ser um sacerdote. Ezequiel era filho de um sacerdote. Então, desde o momento do nascimento de Ezequiel, Ezequiel foi preparado, Ezequiel foi treinado, Ezequiel foi educado, Ezequiel foi ensinado para exercer a função sacerdotal. Não era de um dia para o outro, não era em um momento que escolhia um sacerdote, não. Tinha todo um preparo para que alguém fosse exercer essa função sacerdotal.
E Ezequiel era alguém que em determinado momento, segundo a perspectiva que ali eles tinham, seria um sacerdote. Só que vai dizer que em determinado momento o Senhor vai permitir que o povo de Israel, o povo de Judá, seja levado cativo. E vai dizer que quando Ezequiel tinha mais ou menos os seus 25 anos de idade, Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Isso me chama muito a atenção porque Ezequiel foi treinado, Ezequiel foi preparado, Ezequiel estudou, Ezequiel planejou e Ezequiel sonhou em um dia exercer funções sacerdotais. Só que Ezequiel só poderia exercer essas funções se ele estivesse aonde? Na sua cidade natal, ali onde ele seria reconhecido como um sacerdote. Cativo não é reconhecido como sacerdote. Cativo não exerce função sacerdotal. Faltando 5 anos para que se iniciasse essa sua função, vai dizer que Ezequiel é levado cativo pelo povo da Babilônia. Imagino eu a frustração de Ezequiel naquele momento. Alguém que planejou, alguém que se preparou, alguém que sonhou em ser alguma coisa e agora vê os seus planos e os seus projetos completamente frustrados por conta de um exílio. Ezequiel é levado para a Babilônia. Vai dizer que no capítulo 1 de Ezequiel, passou-se mais ou menos 5 anos. E vai chegar um momento em que Ezequiel completa a sua idade de 30 anos, que é a idade em que ele começaria a exercer o seu ofício sacerdotal. E exatamente com 30 anos é a idade em que Ezequiel vai ter a sua primeira visão. Exatamente no momento em que talvez gritasse a frustração dentro de Ezequiel. Exatamente no momento em que ele deveria estar pensando assim: Senhor, com essa idade eu começaria a fazer tudo aquilo que eu estudei tanto tempo para fazer. Senhor, era com essa idade que eu começaria a exercer aquilo que eu sonhei, que eu planejei por tanto tempo. Só que agora chegou esse momento e eu estou exilado na Babilônia. Naquele momento, imagino que a frustração tomava conta da vida de Ezequiel. Só que no meio dessa frustração, o Senhor dá uma visão para Ezequiel. E me chama muita atenção porque na idade em que era para se iniciar o ofício sacerdotal, se inicia o seu ofício de profeta. Sabe por quê? Porque Ezequiel estudou para ser profeta. Sacerdote. Ezequiel se planejou para ser sacerdote. Ezequiel sonhou em ser sacerdote. Só que Deus sonhava com um profeta. Ezequiel planejava exercer o sacerdócio, mas Deus precisava de um profeta. Um sacerdote basicamente levava algo do povo para Deus, para que Deus pudesse perdoar o povo, para que Deus pudesse perdoar os pecados. Mas um sacerdote ao oposto, mas um profeta ao oposto daquilo que um sacerdote faz, pega aquilo que é de Deus e leva para o povo. Era como se naquele momento o Senhor estivesse dizendo assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, você se planejou para nesse momento estar pegando aquilo que era do povo e levando para mim. Mas agora não é momento de pegar o que é do povo e trazer para mim. Eu preciso de alguém que ouça a minha voz e leve para o povo. Não é momento de ouvir o povo, Ezequiel. Eu preciso que me ouçam. Então eu desfaço o teu projeto de sacerdócio para te levantar como um profeta. E quantas vezes isso não vai acontecer nas nossas vidas? Quantas vezes, no meio de uma frustração, uma visão não é apresentada para nós? Quantas vezes, dentro de um exílio, de uma prisão, o Senhor não nos entrega algo em nossas mãos? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não sei qual eram os teus sonhos, eu não sei qual eram os teus planejamentos, eu não sei quais são as áreas da tua vida que foram frustradas, mas eu quero te dizer que você não
será esquecido. Talvez você não seja aquilo que você sonhou. Talvez você não alcance aquilo que você planejou. Mas eu te dou certeza que independente de onde você esteja, da situação que você esteja vivenciando, o que eu sonhei para a tua vida vai se cumprir. Porque planos humanos falham. Sonhos humanos são destruídos. Projetos humanos podem ser jogados por terra. Mas uma palavra que sai da boca de Deus não pode ser revogada por nada e por ninguém. Ezequiel não se tornou profeta porque Satanás atrapalhou. Ezequiel se tornou profeta porque Deus quis. Nem sempre a minha frustração significa a mão do inimigo. Às vezes a minha frustração é o querer de Deus. Às vezes os meus sonhos desfeitos são os sonhos do Senhor entrando na nossa realidade. Naquele momento, um sacerdote não era o que o Senhor precisava. Ele precisava de um profeta. Aí vai dizer, no capítulo 37, que é onde nós lemos, que o Senhor vai levar Ezequiel em espírito. Quem? Que Ezequiel? O Ezequiel frustrado. O Ezequiel que teve os seus sonhos destruídos. O Ezequiel que agora está vivendo aquilo que ele não havia planejado. Mas ele está sendo levado aonde? A um vale de ossos. E para quê? Para profetizar. Irmão, imagina o que é receber visões de Deus. O que é ser chamado para ser um profeta dentro de um exílio. Imagina o que é o Senhor pedir para que você exerça algo em um lugar onde você não gostaria de estar. É isso que está acontecendo com Ezequiel. O Senhor está mandando ele fazer algo dentro de um local onde ele não gostaria de estar. E eu me lembro também da passagem que vai falar sobre Naamã. Você lembra? Conhece? Quem foi que falou para Naamã que em Israel havia um profeta que poderia o curar daquela lepra? É uma menina. Uma menina que está cativa dentro da casa de Naamã. Sabe por quê? Porque o cativeiro que talvez, local de cativeiro que talvez eu esteja, pode aprisionar o meu corpo, mas não pode aprisionar o meu espírito. O local de cativeiro que talvez eu esteja pode por um momento paralisar as minhas pernas, os meus braços, mas a minha alma continua livre. O cativeiro não significa fim. No cativeiro pode se iniciar ministérios. Aí vai dizer aqui no capítulo 37 que o Senhor leva em espírito Ezequiel para esse vale. Aí no versículo 4 vai dizer: então me diz, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor está mandando com que Ezequiel venha profetizar. Ezequiel, nesse momento diz, ouvi a palavra do... Mas para quem que ele está dando essa ordem de ouvir? Os ossos? E eu te pergunto, osso tem ouvido? Tem como o osso ouvir? Sabe o que eu acho engraçado? E Colin, que também trabalha nessa área, acredito que já deva ter visto isso. Quando eu fiz o meu estágio de técnico em enfermagem, eu me lembro de um paciente que estava em coma. E a gente cuidou daquele paciente por um tempo. Ele tinha meningite. Contrariando a todos os médicos que disseram que ele não conseguiria sobreviver, aquele menino era um adolescente, aquele menino sobreviveu. E quando aquele menino acordou, ele disse que a mãe dele, todos os dias no horário de visita, entrava onde o menino estava e durante todo o período de visita ela ficava ali lendo a Bíblia e orando. Todo o período. E quando ele acordou, ele disse que ele ouvia todas as vezes em que a mãe dele estava ali. Ele ouvia todas as orações, ele ouvia tudo aquilo que ela lia. E segundo a ciência, uma das últimas áreas que são afetadas é a audição. Às vezes a pessoa está em coma e ela não consegue ver, ela não consegue sentir muito bem, mas a audição é uma das últimas áreas a ser afetada, porque é uma área mais distante, geralmente, de onde o cérebro sofre danos.
Então, às vezes, a pessoa não consegue se mexer, falar nada, mas ela ainda consegue. E o que valia naquele momento era o quê? Eles só precisavam disso. E talvez tenham passado pessoas por essas portas que estejam nessa situação, em um coma espiritual. Talvez já não veja, talvez já não consiga se movimentar, talvez já não consiga fazer, mas passou por essas portas e ainda consegue E melhor do que ouvir a minha voz é ouvir a voz de alguém que pode mudar o quadro. Porque a minha voz pode não causar mudança nenhuma em você. Mas a voz de Deus, ela consegue chegar a lugares aonde a voz de nenhum ser humano tem capacidade de alcançar. Aí Ezequiel diz para aqueles ossos: ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse versículo aqui agora, serão citados 4 processos para que esses ossos tornem a ter vida novamente. Primeiro, ele diz que será colocado nervo. Segundo, ele diz que será colocado pele. Terceiro, carne. E por último, o Espírito. E eu preciso que você preste atenção nisso aqui agora, para que você entenda o que o Senhor quer falar conosco. Eu fui pesquisar a função de cada uma dessas coisas de um corpo humano. Eu achei muito interessante. A primeira coisa que é restaurada naqueles ossos são os nervos. E pesquisando, eu fui ver que os nervos têm a função de comunicação entre o cérebro, a medula espinhal e todo o resto do corpo. Os nervos fazem a comunicação. Em segundo lugar, foi colocado pele sobre aqueles ossos. Já tinham nervo, eram ossos, agora tinham nervos e agora colocado pele. Pele é o maior órgão do corpo e a sua função é de proteção. A pele impede tanto que algumas coisas entrem e atinjam diretamente alguns órgãos, assim como ela protege que venha sair em excesso algumas coisas de nós, como sais minerais, suor. Ela faz esse filtro, ela faz essa proteção no corpo. Em terceiro lugar, a carne, ou músculos, que servem para movimento. Diz que não tem como corpo, braço, perna se movimentar se não houver os músculos. Cada uma dessas coisas tem a sua função no corpo humano. Estou falando de corpo humano. Cada uma dessas coisas tem a sua função. E eu perguntei ao Senhor o porquê que essas coisas seriam colocadas sobre aqueles ossos. O que isso queria dizer para nós de forma espiritual? E nós vimos aqui que a primeira coisa que foi colocada é o nervo, que é a comunicação. A segunda coisa, a pele, que é a proteção. A terceira, a carne, que é o movimento. O Senhor estava colocando sobre aqueles ossos, em primeiro lugar, os nervos. Aqueles ossos representavam o povo, a casa de Israel. Ele está dizendo assim, em primeiro lugar, nesses ossos eu preciso colocar nervos para que haja comunicação. Em segundo lugar, eu coloco a pele para que sirva de proteção. A partir de agora, tendo a comunicação e a proteção, o que vem de fora não fere, não machuca e não atinge de forma tão feroz e não sai de dentro aquilo que não deve sair. Em terceiro lugar, é colocado a carne para que haja movimento. O Senhor está dizendo, eu faço todo esse processo nesses ossos, nesse povo, na casa de Israel, para que em primeiro lugar eles tenham essa comunicação, para que em segundo lugar eles tenham essa proteção e para que depois disso haja o movimento. E assim como foi feito nesse vale de ossos secos, é o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Talvez tenham passado pessoas por essas portas que se encontram como esses ossos sequíssimos,
Não tem mais movimento, não tem mais vida, não consegue mais fazer nada. Aí o Senhor está dizendo: eu coloco agora a comunicação para que você consiga entender aquilo que eu estou fazendo. Eu coloco sobre vocês a pele, porque a partir de hoje, o que vem de fora não vai mais te ferir como estava ferindo. A partir de hoje, o que vem de fora não tem mais o fácil acesso que tinha até você. Existem pessoas aqui nessa noite que o inimigo tinha total acesso à alma, ao coração. Entrava, brincava, fazia o que queria. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu coloco de forma espiritual pele sobre esses ossos, porque a partir de hoje o inimigo não terá mais acesso a você. E de igual modo, você não vai mais perder aquilo que tinha dentro. Porque sem a pele, a gente perde em excesso o que não era para perder. Ele está te protegendo para o que vem de fora não te atinja dessa forma e que você não perca o que Ele está colocando do lado de dentro hoje. Ele coloca carne. Para quê? Para que haja movimento. Não adianta ter todos esses itens, tá de pé, parecendo bonito, parecendo bonita, mas sem movimento. A presença causa movimento. A presença não nos permite permanecer parados, em inércia. A presença causa movimento. E eu não estou falando movimento de pular e rodar aqui. Eu estou falando o movimento de ir e fazer o que Ele tem te ordenado a fazer. Porque pular e rodar aqui é muito simples. Eu amo, eu sou pentecostal. Mas pular e rodar aqui não me garante o movimento que a minha alma precisa. E aí ele vai dizer que por último precisa ser colocado o Espírito. Nos primeiros versículos aqui que ele menciona Espírito, ele se refere a de fato o Espírito, a parte material que habita, que tem dentro de nós. Mas no versículo 14, que é o último versículo que nós lemos, ele vai falar que ele colocará o Espírito dele, do povo de Israel. Porque agora aquele povo, aquele vale de ossos secos, está de pé. Eles têm nervos, eles têm pele, eles têm carne, eles estão de pé, mas está faltando alguma. Porque só estar de pé, só parecer que tem vida, não é suficiente. Ele está dizendo: eu preciso que você agora dê ordem. Para que você dê ordem aos 4 cantos da terra, para que sopre. E para que o Espírito traga vida a esses ossos. Até o momento em que ele não profetiza sobre o Espírito, o Senhor ainda vai mencionar esse povo como um povo morto. O Senhor ainda vai mencionar esse povo como sendo alguém que não tinha vida ainda. Deixando claro que tudo isso que aconteceu não é válido se por último não tiver o. Aí vai dizer que ele dá uma ordem aos 4 ventos. Significa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Isso me chama muito a atenção, porque ele não dá ordem para que venha um vento. Ele dá ordem para que venha um vento dos 4, de todas as direções. Você já andou em dia de chuva com guarda-chuva que o vento está contrário a você? O que acontece com o guarda-chuva? Aí como é que eu faço para me proteger? Eu coloco ele na direção com. Eu consigo me proteger do que está vindo de frente, correto?
De igual modo, se ele estiver vindo nessa direção, eu consigo andar com o meu guarda-chuva. Agora, se vem vento dos 4 cantos, de que forma eu consigo colocar para me proteger? Quando o Senhor dá ordem para que Ezequiel venha profetizar sobre os 4 cantos da terra, quando ele dá ordem para que o vento venha de todas as direções, ele está dizendo assim: eu preciso que você dê ordem para que venha um vento de forma que elas não consigam me proteger contra esse vento. Sabe por quê? Porque vindo de uma direção só a gente consegue se esquivar. Vindo de uma direção só a gente ainda consegue fazer da forma que a gente quer. Vindo de uma direção só a gente ainda consegue fugir daquilo que Deus tem para nós. Só que vindo de todas as direções, não tem para onde eu correr, não tem para onde eu fugir, não existe meio que vá me proteger, porque vem de todos os cantos. Que o Senhor sopre sobre este lugar nessa noite, dos 4 cantos da terra. Que não tenha mais aonde você se esconder e fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. Que não tenha mais para onde você correr e se esconder do que Ele tem entregue nas tuas mãos. Não é mais tempo de fugir. Não é mais tempo de negar. Não é mais tempo de se esconder. Que sopre dos 4 cantos da terra neste lugar, nessa noite. Que de todas as direções invada, ataque. Que a partir de hoje o teu ministério venha andar. Que a partir de hoje você não consiga mais se esconder daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Que a partir de hoje nada seja capaz de paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. E eu repito todas as vezes que eu subo nesse altar, que o diabo não pode frustrar aquilo que o Senhor determinou. O inferno inteiro reunido não pode atrapalhar aquilo que o Senhor disse que faria. Mas sabe quem pode? Quando alguma coisa deixa de acontecer na tua vida, não é porque o inimigo se levantou. Porque sem se levantar do trono, Deus dá ordem e cessa a guerra. Quando algo não acontece na tua vida, é porque você não tem permitido que o Senhor faça. Só que eu quero te dar uma notícia talvez não muito legal. Que aquele povo de Israel estava se esquivando de Deus, assim como alguns aqui estão fazendo nessa noite. Aquele povo de Israel estava se escondendo de Deus, assim como alguns estão fazendo aqui nessa noite. E sabe qual foi a forma que o Senhor encontrou para que o vento alcançasse? No chão, como ossos sequíssimos. Ali não tinha como correr. Ali não tinha como fugir. Ali não tinha como se esquivar. Você vai esperar o teu cenário ser ossos sequíssimos para que o Senhor faça na tua vida, ou você vai permitir que o vento dele te alcance? Porque eu quero te dizer que se for necessário Deus permitir com que você seja cativo, exilado, com que você se torne osso seco para fazer a vontade dele, ele vai permitir. Porque a vontade dele é soberana e absoluta. Mas sabe o que eu acho mais lindo? E eu encerro aqui. O mesmo Deus que profetizou para Israel que tudo isso aconteceria, é o Deus que agora se apresenta para Ezequiel dizendo que vai restaurar. O mesmo Deus que permitiu com que Ezequiel fosse levado cativo
e tivesse os seus planos e projetos momentâneos frustrados. Foi o mesmo Deus que deu uma nova história, um novo ministério, uma nova chamada para Ezequiel. O mesmo Deus que permitiu com que aquele povo se tornasse ossos sequíssimos. Foi o mesmo Deus que colocou nervo, pele, carne, que soprou o Espírito e fez eles se levantarem outra vez. O mesmo Deus que permitiu essa frustração te alcançar. O mesmo Deus que permitiu que alguns planos teus fossem frustrados. O mesmo Deus que permitiu que você passasse por essas portas nessa noite cativo. É o Deus que se apresenta para restaurar. É o Deus que se apresenta para te dar novos projetos. É o Deus que te apresenta novos sonhos. É o Deus que te entrega algo grande, maior do que você poderia imaginar, maior do que você poderia sonhar. O Deus que destrói sonhos também é o Deus que restaura sonhos. O Deus que permite que você se torne ossos secos também é o Deus que sopra o Espírito. Na banda sube aí. Ele permite a ferida, mas também é Ele quem cura. Às vezes é Ele quem aperta, mas também é Ele quem acalenta. O Deus que eu sirvo é um Deus que derruba se for necessário, mas que com os mesmos braços que derrubou, Ele levanta. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que independente daquilo que seja necessário ser feito, Ele vai fazer. Mas Ele alcança a tua vida nessa noite. Independente daquilo que seja necessário ser feito, Ele vai fazer para te atrair para Ele outra vez. Ele permite a dor, mas Ele também cura. Ele permite o choro, mas também é Ele quem coloca riso na tua boca. Que nessa noite seja restaurado nas nossas vidas tudo aquilo que estava destruído. Que nessa noite o Senhor coloque de pé tudo aquilo que havia sido derrubado. Que nessa noite ministérios voltem a fluir. Que nessa noite quem não ouvia mais ouça a voz do Senhor. Quem não sentia mais, que sinta a presença dEle. Ouça, veja e sinta, porque dos 4 cantos da terra, nessa noite, sopra sobre este lugar. Dos 4 cantos da terra, o Senhor nessa noite faz nesse lugar. Que não haja possibilidade de fugir. Que não haja possibilidade de se esconder. Que de todas as direções esse vento venha e alcance as nossas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade. Meu servo, veja esse vale de ossos secos espalhados no chão. Este é o meu povo, povo de Israel, rebelde e de duro coração. Porém tão grande amor os amei. Destes ossos grandes exércitos Profetiza a verdade. Abra a tua boca aí, irmão. Porque eu já te dei A palavra desceu com autoridade sobre a tua boca. Então profetiza, profetiza com o Espírito. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Profetiza sobre a tua casa. e honrarei o que os teus lábios falam.
Profetiza sobre o teu casamento nessa noite. Quando profetizarem, Abra a tua boca aí. profetiza com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é Esses ossos secos. Deus só precisa de uma boca. Deus só precisa de uma boca aberta. Deus só precisa de uma palavra liberada. Deus só precisa de uma mão levantada para restaurar o teu lar. que hoje venha se cumprir. Em minha vida, tua palavra traz promessas de eu querer. Então profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarei. Quando profetizarem, Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? A presença está na casa. diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. Espírito, Espírito. Ao renovo nessa noite. Ao renovo para a tua vida nessa noite. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Faça essa oração aí. Faça essa oração aí. Faça essa oração aí. Oh!